Fala galera, beleza? E aí, como vocês estão? Como tem passado aí essa semana? E o vídeo passado foi bem interessante, que a gente estava falando sobre a motivação, né? Então, só recapitulando um pouco do que eu falei sobre a motivação, que a gente tem que ter muito cuidado nessa banalização do processo dessa formação de palavra, né? Da motivação. E que a motivação, na realidade, cientificamente falando, e comprovado pela ciência, que é importantíssima para o comportamento. Também vimos a origem, né, da palavra, que ela é formada por duas palavras no latim, que é motivum e movere, ou seja, juntando as duas a palavra motivação, que é o motivo para agir. E também vimos que alguns desses motivos, a base desses motivos, a gente pode tomar, por exemplo, a pirâmide de Maslow, né, que é a parte de fisiologia, segurança, amor e relacionamento, estima, autorrealização, e que se a gente parar para pensar um pouco, a gente vê que todos os seus porquês, sem exceção, se você dizer, mas qual é o motivo que eu estou fazendo isso? A minha motivação para fazer e para executar qualquer comportamento. Então, essa motivação, a gente sabe que, se for perguntar, mas por quê? Mas por quê? Mas por quê? Se a gente realmente parar para sentar, refletir e responder todos os nossos porquês, a gente vai chegar necessariamente nos motivos básicos, ou seja, na fisiologia, ou seja, na necessidade e na motivação de gerar algum comportamento para segurança, alimentação, alguma necessidade fisiológica. A gente também pode chegar na necessidade de segurança, de amor e relacionamento, ou seja, sociedade, viver em sociedade, né? O comportamento também da estima, da autorrealização. Então, se a gente for parar para analisar um pouco, a gente vê que cada movimento, cada comportamento e cada motivo para agir das nossas vidas, querendo ou não, se a gente for responder todos os porquês, a gente vai terminar sim naqueles motivos básicos necessários para a nossa sobrevivência. Que se a gente for olhar também para lá na década dos homens caçador e coletor, da savana africana, que eu já falei sobre isso aqui, a gente vai ter uma clareza mental, vai expandir a nossa percepção em relação a tudo que a gente está fazendo hoje e todos os problemas também relacionados a problemas psicológicos, psicossociais, qualquer problema relacionado a isso, a gente vai ver que, se a gente for comparar nessas necessidades básicas para gerar o comportamento, em comparação ao que a gente viveu, aonde nosso cérebro realmente foi formatado, que, como vocês sabem, que me acompanha também sabe muito bem, que eu falo que o nosso cérebro ele é extremamente primitivo. Por que eu digo que é primitivo? Porque o tempo de formação do nosso cérebro necessariamente foi nos tempos antigos, onde muita coisa acontecia e muita coisa se mantinha como padrão, diferente de hoje. Um ano a gente está de um jeito, no outro ano a gente está de outro jeito, e assim o mundo ele vai mudando muito por um curto período de tempo, coisa que não acontecia lá no passado. Então a nossa formação cerebral, entendeu? A nossa formulação, o nosso repertório, cérebro de sobrevivência que eu falo, a gente tinha, quer dizer, a gente tem e a gente puxou e a gente herda isso dos nossos antepassados. Então muita coisa que está acontecendo hoje no nosso cérebro, no nosso comportamento e no comportamento da sociedade, a gente pode ver sim, fazendo essa comparação do tempo passado para o tempo presente, para as coisas que a gente está vivendo. Então é isso que eu estava falando, que se a gente for responder todos os nossos porquês, a gente vai chegar nesse denominador comum, que é a pirâmide das nossas necessidades básicas. E o interessante é que tá, beleza, eu entendi tudo isso, mas eu também entendi que a motivação é o motivo para agir, sem banalizar essa palavra, porque a turma, as outras pessoas, né, falam muito, não, que a disciplina vence a motivação, que é melhor que disciplina do que motivação, ou seja, sempre tem aquele desgaste. E gente grandíssima aí, vários empresários, vários players do mercado falam desse jeito, que a disciplina é melhor do que a motivação, que quando a motivação acaba, a disciplina permanece. Assim, é um pouco estranho até uma pessoa como eu, que assim, no mundo ainda não tenho relevância, falar isso. Não é muito fácil, esse bicho não tem nada, esse bicho não sei nem quem é, falando isso, e um cara que tem não sei quantos seguidores, e já é isso, já é aquilo, publicamente falando, esse bicho tá falando besteira. Mas aí é que tá, porque tudo que eu procuro falar aqui, e tudo que eu procuro me expor aqui, com toda certeza, tem um embasamento científico para isso, e eu posso provar, entendeu? Eu posso mostrar que o seu cérebro, se a gente for olhar para a biologia, se a gente for entrar a fundo nessa parte de motivação, do sistema de recompensa, eu vou lhe mostrar
comprovadamente, através de estudos com ressonância magnética funcional, eletroencefalograma, eu vou mostrar para vocês que o motivo, ele é importantíssimo para gerar qualquer comportamento. Inclusive, essa disciplina que todo mundo fala, na verdade, se a gente for puxar cientificamente falando, é um hábito. É a formação de um hábito. Entendeu? Então, o motivo sempre vai existir. E o motivo, ele é importantíssimo para qualquer comportamento. Qualquer um. Inclusive, essas pessoas que dizem que a disciplina é melhor do que a motivação, existe um motivo para essa pessoa exercer a disciplina quando falta o motivo. Ou seja, não existe falta de motivo. Porque a motivação, ela em si, vamos supor, o gatilho, a energia da disciplina para você gerar um comportamento, para você se mover. E uma coisa interessantíssima que a gente pergunta, tá, beleza, mas a motivação, o motivo, eu já entendi que é o motivo para agir e tudo mais, mas no nosso corpo, o que é que dá a energia para a gente executar e se mover para tal comportamento? E aí vem outro dilema, outra banalização, que é a dopamina. Então, esse neurotransmissor, que é um dos principais, se não o principal neurotransmissor do nosso corpo, do nosso organismo, ele também é muito banalizado, porque muita gente fala que a dopamina é o hormônio do prazer. Primeiro, que nem hormônio é. Segundo, que ele não é do prazer. Ele é um neurotransmissor que impulsiona, que ele energiza para executar algum comportamento. E existem duas áreas principais, entrando um pouco técnico superficial, bem superficial. Existem dois lugares. Moto passando aqui, barulho da poxa. Então, existem dois lugares, né, essenciais que a dopamina ela é gerada, que é na substância negra e na área tegmentar ventral. Então, essas duas áreas, ela está no tronco encefálico. Se você for pesquisar aí a estrutura do cérebro, vocês vão ver que existe um tronco que se liga à medula espinhal, que nesse tronco encefálico é onde tem essas duas partes que geram essas dopaminas, que gera a dopamina, que é a área tegmentar ventral e a substância negra. Então, essas duas áreas, elas geram essa dopamina, esse neurotransmissor que impulsiona várias partes do nosso cérebro, que aí nos motiva para executar, nos energiza para levar para áreas específicas, para aí sim motivar o nosso comportamento. E essas áreas a gente sabe muito bem qual é, né? A parte do desejo, da emoção, a parte cognitiva, que é o planejamento, entendeu? E a parte sensório-motor, a parte sensorial, que aí é que executa e o cérebro ele condiciona o nosso corpo para gerar algum comportamento. Tudo isso sendo modulado ali no meinho do cérebro pelo esteátrio, né? Que movimenta, genericamente falando, tá, pessoal? Porque se a gente for entrar muito nessa área, eu tenho que mostrar a vocês, explicar tudo mais. Mas é basicamente isso. Tem uma área no meio do nosso cérebro, que essas duas regiões que eu falei, a substância negra e a área tegmentar ventral, elas liberam a dopamina para energizar o nosso comportamento para executar alguma ação, ou seja, para comer um doce, para ir à academia todos os dias, entendeu? Então ela é que dá, fica aqui comunicando, né, nessas áreas do cérebro para poder fazer em si essa parte de motivação para você ter e executar qualquer comportamento. Então, eu tô falando bem superficial aqui, mas vocês tá começando a ter uma noção do que realmente e de quão profundo é essa parte de motivação, do motivo para agir, o que está por trás disso. E olha que eu tô falando mais uma vez, repetindo, superficial sobre isso. Então, isso é importantíssimo a gente entender. Opa, meus amigos voltaram. Isso é importantíssimo a gente entender, porque pra gente não estar seguindo e proliferando coisas que não são verdades e que a gente pode estar se enganando, entendeu? Então eu queria deixar isso bem claro, antes de falar um pouco mais do meu motivo, entendeu? O que é que me motiva, qual é o meu motivo para agir, que esse é o assunto principal que eu quero trazer para vocês. Mas eu pensei, cara, antes de eu trazer o meu motivo, o porquê isso está me motivando, o que é que atualmente está me motivando, eu precisava falar um pouco, bem superficial mesmo, sobre essa questão da motivação, do porquê eu estou motivado, qual é o meu motivo para agir nesses últimos tempos. Porque é uma coisa assim importantíssima que precisa ser desmistificada e precisa quebrar essa banalização das pessoas de achar que motivação é empolgação e entusiasmo. Empolgação e entusiasmo é uma coisa extremamente diferente da palavra e do sentido real da motivação. Então a gente tem que entender isso de uma forma bem
bem aprofundada e bem repetitiva. Então por isso que eu estou sendo extremamente didático, o mais didático possível aqui para trazer para vocês essa parte e esse um pouquinho do conceito do que é a motivação, que inclui também o sistema de recompensa, né? Beleza, pessoal? Então, vamos para cima, vamos embora, que tem muita coisa para acontecer, tem muita coisa pela frente e é isso, pessoal. Um abraço.